Glória a Deus. Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres porque o nosso Deus nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É um prazer voltar a essa casa, a qual fiquei alguns anos, né? E o Senhor falou poderosamente comigo nesse lugar, né? Interessante que eu estava, pastor Abel comentando alguma coisa, e agora veio o Leandro, né, Diácono Leandro, com essa palavra maravilhosa, né, que é uma palavra sobre identidade. E o Senhor tinha falado muito ao meu coração, eu tinha estudado uma mensagem ao decorrer desse culto. O Senhor foi mudando a história, porque Deus, Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, né? Eu estava ali meditando um texto, estudei uma mensagem assim que eu recebi a ligação, e ao decorrer do culto o Senhor foi falando comigo poderosamente aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que já falou para a igreja, amém? Como o Leandro falou aqui, não precisava falar mais nada, né? E pastor Abel falou umas palavras, Leandro aí concluiu, foi uma coisa maravilhosa. Então abra sua Bíblia comigo, livro de Tiago, capítulo de número 4, glória a Deus. Para quem não conhece, estou ali com a minha esposa, meu filho, minha nora, ali o meu filhão Jonathan. Se eu não falo que ele é meu filho, ele fica até triste, né? Meu filhão Jonathan, a sua esposa Suzana, a Isabela, né? Isabelle, é isso? Bela. Troca o nome da Isabela, Isabela, mas Isabela, amém? A Isabela não para, está lhe dando glória direto. Amém? Livro de Tiago, capítulo 4. A partir do verso 1, se você puder me acompanhar. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não veis disto, a saber, dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreeis e nada tendes. Por quê? Não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para que gastardes em vossos deleitos. 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O versículo-chave é o versículo 8 dessa mensagem. Quero que você preste bastante atenção. Versículo 8. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Vamos prestar bastante atenção nesse versículo. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Parei para meditar nesse texto, ao decorrer desse culto, e o Senhor falou muito ao meu coração, né? E quando vem essa palavra ao nosso coração, no capítulo 4, versículo 8, quando está falando para nós se achegarmos a Deus, quando está falando para que nós venhamos, que Ele chegará a vós, mas tem um parágrafo nessa história, né? Não é de qualquer maneira, pastor Abel. Aí você vê, para botar aqui, por favor, Tiago 4, versículo 8,
Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Ponto. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. Quando nós entramos nesse texto, nós estamos falando aqui para a pessoa crente, pastor Abel. Tá? Nós estamos falando aqui para a pessoa crente, para a pessoa que conhece a palavra. Mas hoje ele está te chamando aqui a uma responsabilidade, que você venha entender que não é de qualquer maneira que você vai se achegar ao Senhor. Mas por que, pastor, você está falando isso? A intimidade com Deus não é um dom, é um presente, é uma conquista, é um processo, não vem por acaso, é fruto de esforço e empenho. Deus não faz exceção de pessoas para a salvação. A graça salvadora alcança a todos, independente de cor, raça e condição social. A salvação, ela é para todos. Mas precisamos entender algo, que intimidade são para poucos. Porque se você quer ter intimidade com Deus, você precisa entender que não é de qualquer maneira, meu irmão. Nós precisamos entender, como já foi falado aqui, que Cristo está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. E Jesus está falando a todo tempo. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Então nós precisamos entender o quê? Precisamos entender a condição. Não é de qualquer maneira. Existe uma condição. Limpai as mãos, purificai o coração. Muitas das vezes nós temos dupla personalidade, nós temos duplo ânimo. Ou seja, uma hora nós agradamos a Deus e outra hora nós agradamos ao diabo. E não é de qualquer maneira. Purificai o vosso coração. À medida que vamos buscando ao Senhor, à medida que nós vamos tendo intimidade com o Pai, à medida que nós vamos a cada dia nos santificando, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Primeira coisa que nós vamos entender aqui nessa mensagem é multidão. Entenda bem aqui. Primeira coisa, a multidão são os que se aproximam de Jesus, seja por curiosidade, seja por admiração ou necessidade. Não vão atrás dele mais do que ele tem para oferecer. Usam Deus de maneira utilitária para alcançar os seus objetivos. Deus só é um meio para alcançar o fim desejado. Por isso que nós falamos sempre, todos nós somos chamados, mas poucos são os escolhidos de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós paramos no meio da caminhada. Muitas das vezes nós desistimos no meio do caminho. A vontade de Deus é que todos nós sejamos escolhidos. Por quê? Porque nós paramos no meio do caminho. Deus, ele não faz exceção de pessoa. Deus, ele ama a todos e quer que todos se salvem. Mas essa decisão, quem vai decidir é eu e você. Porque muitas das vezes nós somos simpatizantes da fé. Nós até estamos aqui na igreja, viemos em todos os cultos, mas não queremos purificar o coração. Temos pensamentos duplos. Uma vez agradamos lá fora, outra vez agradamos aqui dentro, agradamos ao Senhor. E não é assim. Não podemos ter duplo ânimo. Por isso que tem um parágrafo para você entender. Limpai as mãos, pecadores. Porque nós somos pecadores, não tem jeito. Nós somos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos entender e sair da multidão. Aqueles que só acompanham Jesus com interesse em alguma coisa. Nós não podemos
andar como a multidão anda, só com interesse em alguma coisa, amar ao Senhor pelo que Ele faz. Nós precisamos entender, amar o Senhor pelo que Ele é. Nós precisamos amar o Senhor pelo que Ele é. Porque nós queremos amar ao Senhor só se Ele faz, só se Ele abençoa. Se Ele fizer, eu vou adorar ao Senhor. Se Ele não fizer, eu não vou adorar ao Senhor. Entendemos aqui nesse texto, louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra, por que eu falei que essa palavra é para crente? Por quê? Eu estou falando isso porque muitos não querem ter intimidade com o Pai. E o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Limpai o coração, limpai as mãos. Limpai as mãos, porque Jesus está voltando. Aleluia! Jesus está voltando, Jesus está às portas. O livro de Efésios vai dizer: desperta-te, desperta-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Desperta, desperta, não, desperta tu que dormes. Por que Paulo está falando isso? Está falando para quem? Para a pessoa lá de fora? Não, Paulo está falando para a igreja que está no sono da indolência, está parada. Precisamos entender e voltar ao primeiro amor, porque Jesus está voltando. Precisamos nos despertar. Precisamos entender que Cristo está voltando. E interessante aqui, mas pastor, muitas das vezes eu não consigo. No versículo que antecede vai dizer o quê? No versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, que ele vai fugir de vós. Quando nós sujeitamos a Deus, nós vamos resistir o diabo. E ele vai fazer o quê? Vai fugir de nós. Eu escutei uma palavra muito interessante aqui ontem. Foi ontem, não sei se o pastor Abel vai se lembrar dessa palavra que eu escutei aqui ontem. Deus, ele é justo? Sim ou não? Eu quero ver a igreja falar: Deus, ele é justo? Sim ou não? Sim. Deus é justo. Você para analisar algo aqui interessante. Se Deus fosse justo comigo e com você, o que seria de nós? Se Deus fosse justo comigo e com você, o que seria de nós? Uma palavra para você refletir agora. Deus, ele é justo, mas se ele usasse a sua justiça comigo e com você, talvez eu e você não estaria aqui. Deus, ele usa, sabe de quê? Da sua bondade e a sua misericórdia com as nossas vidas. Porque se o Senhor não fosse misericordioso, meu irmão, eu achei isso interessante, essa palavra ontem, que eu vi que quando o pastor falou, muitos pastores ficaram assim meio assustado, né? Ué, Deus não é justo? Deus, ele não é, Deus, ele é justo. Mas se Deus, ele usasse a sua justiça com eu e com você, meu irmão, nós já estávamos fulminados. Deus, ele é justo, mas conosco, se ele fosse já a justiça, nós não estaríamos aqui. Deus usa da sua bondade, da sua misericórdia. Deus usa da sua bondade, da sua misericórdia conosco, meu irmão. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos a cada dia buscar intimidade com Deus. Mas precisamos a cada dia nos purificar, nos santificar, porque não é de qualquer maneira que Deus vai habitar. Deus tem falado a cada dia ao meu coração sobre essa palavra, e eu falei: meu Deus, que palavra forte é essa? Nós precisamos ter intimidade com Deus. Não é de qualquer maneira.
Ah, pastor, a salvação é para todos, mas intimidade são para poucos, que nem todos querem ter intimidade com o Pai. Nem todos querem intimidade com o Pai. Nem todos querem intimidade com o altar. Não é que Deus usa só pastor. Não. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quiser. Deus usa quem Ele quer. Mas Deus vai te usar a partir de você, quando você começa a entender que você precisa ser íntimo de Deus. Não só na multidão, porque a multidão só acompanha Jesus para ver o que Ele faz, para ver os milagres. Não. Você tem que entender que você tem que seguir ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Você precisa ter intimidade com Deus para que você venha a cada dia crescer na graça, no conhecimento. Você precisa ter intimidade com Deus. Deus está dizendo: achegai-vos, pois, a Deus, que Ele achegará a vós. Você precisa entender isso. Se você se achegar a Deus, da maneira que você for se achegando a Deus, Ele vai se achegar a você. Da maneira que você buscar ao Senhor, você vai começar a ter intimidade com Ele. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você tem intimidade, se você quer buscar, você vai ter intimidade. A palavra está dizendo aqui: bateu e não recebeu. Por quê, igreja? Porque pediu mal. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Aleluia. Achegai-vos, pois, a Deus, que Ele chegará a vós. Intimidade com Deus começa quando eu tomo a iniciativa de me aproximar dEle. A intimidade com Deus, quem decide é eu e você. Quem decide é eu e você. Se você quer ter intimidade, você vai ter intimidade. Se você não quer ter intimidade, você não vai ter intimidade. Se você acha assim: pai, eu estou bem aqui sentadinho, não quero ter intimidade, amém. Pastor, eu não vou para o céu? Claro que você vai, que a salvação é para todos. Mas se você quer ter intimidade com o Senhor, você precisa buscar. No momento que você vai buscando ao Senhor, Deus começa a liberar algo sobrenatural para a tua vida espiritual. Você precisa entender isso. Deus está falando: mas aí quando vem, limpai as mãos. Pastor, está me chamando de pecador? Todos nós somos pecadores. Nós precisamos a cada dia limpar as mãos. A cada dia entender que nós precisamos nos purificar. Nós precisamos nos purificar, né? O que é ânimo dobre? Corações divididos. Amor a Deus e amor ao mundo. 1 João capítulo 2, se eu não me engano, versículo 15 ao 17. Você coloca para mim, por favor. 1 João capítulo 2, versículo 15. Isso. Ao 17. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode passar, por favor. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos entender. Ânimo dobre. Uma hora faça a vontade do mundo, Hildo. Outra hora faça a vontade de Deus. Isso é o que? Ânimo dobre. E a palavra está dizendo: se você ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar isso a cada dia. Ânimo dobre. Ou seja, você ama as coisas do mundo e ama as coisas da igreja, do Senhor. Duplo ânimo. Ou seja, isso é
perigoso. Isso é perigoso. Corações divididos, ao amor a Deus e ao amor ao mundo, divididos entre dois caminhos. Vive em cima do muro, pulando de um lado para o outro. Ora, ouve a voz de Deus, ora, ouve a voz do mundo. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter motivações puras. Não se trata apenas de uma mudança de hábitos, ações, mas de coração e mente. Não dá para ter intimidade com Deus se o meu coração está manchado, sujo com as mágoas lá de fora. Não dá para ter intimidade com Deus. Por isso que Deus está chamando a responsabilidade. Purificai o coração. Deus está falando isso aqui para crente. Essa palavra é para nós. Porque como foi falado aqui com o pastor Abel, Jesus está voltando, está às portas. Porque eu gosto também de palavra de avivamento, gosto também de pular, rodar, eu gosto também. Mas muitas das vezes você vai ver palavra de avivamento, palavra que pula, que roda, mas não tem vida com Deus. Não tem vida no altar. Às vezes tem pregadores avivalistas que buscam, que são homens de Deus. Mas tem uns pregadores aí também que ele começa a falar em 5 minutos, você já está dando cambalhota. Mas a palavra nessa noite é: purificai o coração, limpai as mãos. Por quê, pastor? Porque Jesus está voltando. Precisamos nos santificar a cada dia, nos converter dos nossos maus caminhos. A palavra de Deus diz: se converter dos maus caminhos. Por quê? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Que Deus, Ele no tempo certo, Ele nos exaltará. Deus, Ele vai nos exaltar no tempo certo. Faça a sua parte. Louvado seja Deus. Hoje nós temos tanto orgulho, né? De falar tantas coisas, mas nós não temos orgulho de falar que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, né? Temos tanto orgulho de falar tantas coisas, mas não temos orgulho de dizer: o meu nome está escrito no livro da vida. Quantas pessoas hoje ainda andando por aí dizendo que, com vergonha de dizer que é crente. E é verdade, eu também já passei por isso na minha vida, meu irmão. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia Sagrada. Quando aceitei a Cristo, quando Cristo me aceitou, quando eu via alguém vindo, se eu tivesse com a Bíblia, eu escondia a Bíblia Sagrada. Seja sincero, alguém já fez isso aqui? Faz um sinal assim. Eu já fiz. Quando eu era jovem, eu já fiz. Peguei e escondi a Bíblia, missionária Simone. Porque eu tinha vergonha. E quantos têm negado a fé? Quantos têm vergonha de dizer: eu sou crente, meu nome está escrito no livro da vida, e eu estou caminhando para chegar mais perto. Tem um louvor que fala: entre mim e a promessa há um deserto, mas eu vou chegar. Vão tentar fazer de tudo para tentar te parar, mas quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus, Ele te garante. E a sua vitória, ela vai chegar. Aleluia, ela vai chegar. Quem te chamou foi Deus, a vitória vai chegar. Não adianta você querer parar porque vão tentar te desanimar, não. Tem hora que nós pensamos em desistir, sim. Tem hora que nós pensamos em parar. Mas eu quero te dizer algo aqui nessa noite.
Aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para você. São as coisas que Deus tem preparado para você. Você vai tocar no sobrenatural. Você vai tocar. Você vai tocar, você vai receber a sua vitória. Não pare no meio da sua caminhada não, porque a vitória está chegando. Às vezes a gente quer, eu vou parar, eu vou desistir, meu irmão. Todos nós pensamos. Às vezes as pancadas vêm na vida para a gente desistir, Débora. Quem não já pensou em parar, em desistir? Eu não quero mais saber, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais fazer, eu não vou. Mas Deus está te dizendo nessa noite, não desista. Não pare, porque a vitória vai vir. A vitória vai vir. As coisas que Deus tem para nós. Eu quero te dizer que a tribulação, a dificuldade desse tempo presente, não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Diácono Leandro falou aqui uma coisa interessante. Você passou por essa luta, essa pandemia, essa dificuldade. Quantos amigos foram embora? Mas o Senhor te sustentou. Você pode dar um glória aí no seu lugar aí? Você pode dizer que você é um privilegiado, que Deus te guardou, Deus te livrou. Talvez você está aqui nessa noite, que foi até alguém da sua família, sim. Mas foi permissão de Deus, mas você está aqui hoje. Quantos amigos nós perdemos? Quantos amigos nós perdemos? Pessoas que andavam com você, você fala, agora não está mais andando. Por quê? Essa enfermidade aí, quantos levou? Mas eu quero te dizer algo interessante aqui nessa noite. Tudo o que acontece é permissão de Deus. Às vezes nós não entendemos, mas é permissão de Deus. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Oh, glória. Deus está à procura. Interessante. Me dá uma ajuda aqui, Diego, por favor. Dá uma ajuda aqui na... Deus está à procura dos homens e mulheres que tenham sede por Ele, que buscam de todo o coração, que não se contém em ser multidão seguidores. Deus está levantando uma geração de servos íntimos dEle, que farão a diferença nesse tempo. Deus está levantando pessoas que querem ter intimidade com Ele, para ser íntimos dEle nesse tempo. Deus está levantando pessoas que querem ter intimidade com Deus. Deus está falando com você assim, ei, achegai-vos, pois a Deus, e Ele achegará a vós. Eu quero saber aqui nessa noite, com permissão do pastor Abel, aquelas pessoas que querem ter intimidade. Pastor, a partir de hoje eu quero ser mais íntimos de Deus. Saia do teu lugar que nós vamos orar por você. Não é vergonha, é tempo de você entender isso. Você precisa ser íntimo de Deus. Aleluia! Oh, glória! Saia do teu lugar, você que entendeu essa palavra, que você precisa ter intimidade com o Pai. Isso não é vergonha. Porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas precisamos resistir o diabo. Halabashuri Kandaramana. Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo, aleluias. Limpai as mãos. Oh,
Precisamos nos purificar. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Limpai as mãos. Purificai o coração. Isso é muito interessante, meu irmão. Nós precisamos, Heitor, purificar o coração. Por que do coração? Por que o coração, pastor? Porque do coração procede a saída da vida. Oh, calabachuri candarabas. O Senhor está dizendo, está falando aos nossos corações aqui nessa noite que vai fazer nós tocar no invisível. E o invisível vai fazer nós tocar no inatingível. Pastor, o que é inatingível? O que é inatingível? Jean, o que é inatingível, Jean? É que ninguém tocou ainda. Que não subiu ao coração do homem. O que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Aleluias. O que é isso? Tocar no inatingível é aquilo que ninguém conseguiu tocar. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Sabia disso? Que Deus tem preparado para mim e para você. Deus está falando hoje sobre intimidade. Nós precisamos, a palavra falou hoje, limpar as mãos, né? Purificai o coração. Quantas das vezes a gente com o coração magoado, triste, e nós falamos assim, não tem jeito, eu vou parar. Ei, quem te chamou foi Deus. Quem te garante é Deus. As pauladas, as pedradas vai vir sim, mas não desiste da sua caminhada, permaneça. Porque quando Deus nos chamou, Ele falou, ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, Leandro. Por isso que eu falei que essa palavra não era para pessoa não crente. Se você estiver aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor, serve. Essa palavra também aplica ao seu coração. Pode sair do teu lugar. Se você estiver aí querendo retornar para os caminhos do Senhor, saia também do teu lugar. Purificai as mãos, porque Deus está falando aqui, olha, eu quero ter intimidade. A salvação é para todos, mas a intimidade é para poucos. Se você quer, pastor, a partir de hoje eu quero começar a ter intimidade com o Senhor, mas eu tenho uma dificuldade nisso, naquilo, ei, a partir de hoje Deus começa a mudar a tua história. Aquilo que estava te prendendo não vai te prender mais, porque Deus vai começar a trabalhar com você de maneira diferente. Por quê? Ele entendeu que você quer ser íntimo dele. Ou seja, intimidade são para poucos. Nem todos querem ter intimidade. Por quê, pastor? Porque intimidade requer esforço, sacrifício. Olha só, intimidade requer sacrifício. Alabaxandarabacandarábia. Existe sacrifício. Não é de que eu vou parar no meio do caminho. Ei, não pare. Olha aqui, coisa interessante. Preste atenção nessa palavra aqui. Eu já vou encerrar 5 minutos, pastor Abel. Preste atenção nessa palavra que eu vou te falar aqui. Você sabe por que o cego de Jericó, o Senhor escutou ele, Leandro? Você pode louvar o Senhor baixinho? Pode louvar, Débora? Você sabe por que o cego de Jericó, o Senhor escutou ele? Porque ele mudou o nível da sua adoração. Quanto mais tentavam calar ele, nas nossas vidas não é diferente. Queremos ter intimidade com Deus, vão tentar nos calar.
Mas quando tentavam calar ele, o que ele fazia? Clamava mais alto. Ou seja, ele mudou o nível da adoração dele. Enquanto nós mantermos no mesmo nível, de repente o Senhor não vai nos ouvir. Mas quando nós entendemos, ei, a partir de hoje, aqui ó, eu vou mudar, vou virar a página da minha vida. A partir de hoje a minha história não vai ser a mesma. Porque ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E chegaram aquelas pessoas que, você sabe o que é roubadores de alegria? Não adianta, ele não vai te ouvir. Não adianta, ele não vai te ouvir. Não adianta, ele não vai te ouvir. Aí ele começava, Jesus, filho de Davi. Não adianta que ele não vai te ouvir. O que ele fez? Mudou o nível da adoração. A palavra diz que ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ei, entenda aqui nesse texto aqui, que os mesmos que mandaram, Leandro, ele se calar, olha só que coisa linda. Os mesmos que mandaram ele se calar, sabe o que tiveram que fazer? Aí Jesus fala assim, vai lá, chama ele. Leandro, os mesmos que mandaram ele se calar, que o mestre não ia ouvir, quando ele atingiu o coração de Deus, ou seja, não, ele, de alguma maneira ele precisa me escutar, então levantou o nível da adoração, levantou o nível, Jesus, filho de Davi, ele escutou. Aí Jesus vai lá, chama ele. Os mesmos que mandaram ele se calar tiveram que voltar e chamar. Ei, o mestre te chama. Mudou o nível da adoração, mudou o nível. Na minha e na tua vida não é diferente. Precisamos mudar o nível da nossa adoração. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, intimidade. Intimidade são para poucos, porque nem todos querem ter intimidade com o Pai. Se você quer ter intimidade, quer buscar de uma maneira diferente, comece a partir de hoje. Senhor, purifica o meu coração. Aí Deus está falando para vocês, achegai-vos, pois, a Deus. É o que vocês estão fazendo aqui, achegaram a Deus. E Deus hoje está dizendo assim, eu estou me achegando a vocês. Amém? Estenda a mão para cá, igreja. Adora, Débora, ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Pai querido, está aqui os teus filhos, as tuas filhas, Pai. Que a partir de hoje, ó Deus querido, quer ter mais intimidade contigo. Pai, eles querem mudar o nível da sua adoração, Pai. Oh, Espírito Santo, toca, Deus querido, em cada coração aqui nessa noite, ó Deus. Tu conhece, ó Deus, cada coração, Pai querido, aqui nesse lugar. Tu conhece, ó Deus, cada necessidade, Pai. Vai de encontro agora, Deus, toca. Oh, Espírito Santo, não deixa que teus filhos venham parar, desanimar. Muda, Deus querido, o nível da adoração dos teus filhos a partir de hoje, Pai. Oh, se for possível, Pai, que eles tenham que gritar, ó Deus, que eles venham gritar, mas que o Senhor venha ouvir e responder, ó Deus, a oração dos teus filhos. Eu quero profetizar nessa noite toda sorte de bênção sobre a vida deles aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Assim eu agradeço a oportunidade, pastor Abel.